Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Aposentado Forte aqui pelo canal 26 da NET. Esse é um programa que é da Associação dos Aposentados de São José do Rio Preto, que visa defender os interesses dos aposentados, idosos, pensionistas e também aqueles que são beneficiados pelo LOAS, que é um benefício que é dado pelo governo federal às pessoas com mais de 60 anos de idade que são carentes financeiramente. Nosso programa de hoje está aqui no aeroporto de São José do Rio Preto. Nós vamos falar daqui a pouco com o Dr. Rogério sobre o Super Sonho. E o assunto também é viagem. Estamos aí em contagem regressiva a partir de agora para a nossa viagem a Roma, onde vamos levar 150 idosos para o 3º Congresso Mundial da COBAP, que vai acontecer na bela capital italiana. Em maio do ano que vem, 150 privilegiados, 150 pessoas idosas estarão descendo num voo do Airbus da Ibéria no aeroporto Leonardo da Vinci, em Fiumicino, na Itália. Nós estamos aí, juntamente com a COBAP Viagens, desenvolvendo esse pacote para Roma. Vamos levar aí, eu acredito que nós vamos conseguir atingir mais de 150 pessoas. É um projeto muito bem feito, um projeto grandioso, um projeto que vai iniciar essa grande parceria entre Super Sonho e COBAP Viagem. Nós vamos apresentar agora um vídeo para vocês conhecerem Roma e o que será oferecido nessa viagem, o que as pessoas que estarão viajando poderão conhecer através desta viagem a Roma.
Nosso programa também tem outras atrações. Nós vamos falar sobre prevenção odontológica para as pessoas da terceira idade, com o Dr. Semedo, que estará aqui conosco. A Associação Aposentado Forte fica na rua Siqueira Campos, 2162, aqui em São José do Rio Preto, no bairro Boa Vista. Está aí as imagens da nossa associação. Lá nós temos diversos benefícios. Você pode fazer lá o crédito consignado, você tem pacotes de viagens a preços muito baixos e pagando a longo prazo, você tem plano de saúde a partir de R$20, e até os planos mais sofisticados. E você também tem desconto em farmácia, que pode chegar no mínimo a 15%, academias de atividades físicas e artes marciais, entre outros benefícios. E também nós estamos fazendo um grande processo para quem ganha até 10 salários mínimos, que pode recuperar aquilo que o governo não pagou nos últimos 5 anos, quem se aposentou entre 88 e 2003. Nós vamos até o Rio com a Miriam, que vai trazer para a gente uma reportagem. A Miriam, realmente, ela é uma combatente, uma militante aí a favor dos aposentados e idosos. Ela vai conversar com a gente a partir desse momento. É com você, Miriam. Bom dia, amigos. Sou Miriam do Portal dos Aposentados. Mais uma vez a gente vem investidas do governo federal, criando atos terroristas, dizendo que o Brasil vai quebrar se não houver reforma da Previdência. O Brasil vai quebrar realmente se não houver reforma desse tipo de coisa aqui. Mais uma operação policial deflagrada para descobrir onde estão milhões de dinheiro tirado do povo brasileiro. A reforma da Previdência não é o problema da crise no Brasil. O problema da crise do Brasil é a corrupção. O presidente Michel Temer, mais uma vez, em seus discursos inflamados, dizendo que se não houver reforma da Previdência o Brasil vai quebrar, deveria colocar a mão na consciência e saber que terrorismo contra o povo brasileiro vai deixar a marca histórica de que o PMDB e o partido do Michel Temer promoveu o governo que massacrou os trabalhadores e os futuros aposentados. Porque a culpa do Brasil tá na merda que tá, não é por conta das pessoas que estão se aposentando ou vivendo mais. A culpa disso tudo é do dinheiro nosso que é roubado através de corrupção, de desvios. Vejam a Lava Jato, cada dia mais a gente vê bilhões sendo roubados. Agora, em vez do presidente Michel Temer e da equipe do governo dele se preocupar em acabar com esses desvios, eles estão preocupados em tirar o seu direito de se aposentar. O nosso programa também fala a respeito das broncas que as pessoas estão por aí dando em cima do governo Temer, que tem realmente prejudicado bastante os trabalhadores brasileiros e também os aposentados. Essa reforma da Previdência, que foi feita de supetão, que está sendo feita, vai prejudicar muitas das pessoas que estão para se aposentar e também quem é aposentado. Uma viúva, por exemplo, que recebe uma pensão dela como trabalhadora, vai ter que abrir mão se a do marido superar R$2.000. Quer dizer, essa é a proposta que o governo Temer está fazendo e colocando nos aeroportos aí verdadeiras mentiras, e que a população brasileira está sendo enganada, sempre dizendo que a Previdência Social dá prejuízo. Isso nunca aconteceu. É só cobrar quem está devendo, que a gente sabe muito bem que as coisas vão andar do jeito que a gente sempre pensou. Porque quem poupa na Previdência está lá colocando dinheiro para depois que se aposentar buscar esse dinheiro. Não para o governo ficar usando aí, inclusive quadru, que é a desvinculação da receita da União, onde pode tirar 30% para aplicar onde quiser. É um absurdo um negócio desse. Vamos lá, a bronca dessa mulher no metrô de São Paulo, melhor, no metrô do Rio de Janeiro, que nós vamos mostrar neste momento. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei porque eu não sou negro. Depois levaram os operários, mas eu não me importei porque eu não sou operário. Depois levaram os miseráveis. Eu também não me importei porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados. Eu também não me importei porque eu tenho meu emprego. Agora estão me levando. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importou comigo. E temos de nos importar, porque não satisfeitos em roubarem o nosso dinheiro, estão tirando agora os nossos direitos, através da terceirização e da previdência. Não demora, seremos um país onde ninguém irá se aposentar integralmente, ninguém será contratado, ninguém irá tirar férias.
Se informem, não por essa mídia vendida. Na internet tem coisa ruim, mas tem coisa muito boa. Tem jornalistas independentes comprometidos com a informação. E divulguem. Divulguem na família, na fila de supermercado, no futebol, na praia, no bar. Onde quer que estejam, os direitos que temos hoje foram conseguidos pelas gerações que vieram antes de nós. Cabe a nós agora a responsabilidade de não deixar esse legado de miséria e de exploração para os que virão depois de nós. Não é esse modelo de país que queremos para os nossos filhos e nossos netos. Não merecemos isso. E obrigada por vocês ouvirem. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió, minha sereia. Ô Gildo, qual a história lá da Federação de Alagoas? A Federação de Alagoas ela foi fundada em 1987 e hoje ela tem 21 associações nas principais cidades do estado e tem uma base de 7 mil sócios, entendeu? Mas ela está vindo bem, a gente está procurando fazer mais sócio e tal. Agora, não é fácil, né? No Nordeste a coisa complica porque o pessoal não é muito de associar-se, né? Entendeu? Esse é que é o nosso problema, é só conseguir mais sócios. Mas está indo bem, tranquilo. Agora, num estado politicamente forte, você tem figuras aí, políticas expressivas, como, por exemplo, os Collor, os Fernando Calheiros, esse pessoal todo. Como é que é fazer política justamente num local onde muitos deles são contrários aí aos aposentados? Como é que... É difícil. Onde eles têm uma associação nossa que tem alguma ligação com eles, é só a Associação de Arapiraca, né? Porque o ex-prefeito de Arapiraca, ele era ligado à associação e é ligado ao Renan, a esposa dele, mulher dele, era ligada ao Collor. Então, para eles, até que deu para conseguir alguma coisa. Mas para o resto do estado não consegue nada. Sim. E o movimento lá, como é que vocês têm trabalhado? Qual que é o perfil lá do aposentado lá? Qual setor? Todos os setores envolvidos ou tem algum setor que sobressai mais, que já que é um estado que é banhado pelo mar, que você tem ali alguns tipos de cultura, como a cana-de-açúcar, principalmente muitas usinas. Como é que é o perfil lá de vocês? O perfil do nosso associado é mais esse pessoal de salário mínimo. Muito pouco que ganha acima do salário mínimo, né? E basicamente no interior. E da capital eles não querem se associar, a gente vai lá e tal e não consegue. É basicamente pessoal do interior. E o seu trabalho como você é secretário da Cobap hoje, né? Não, sou diretor financeiro. É o tesoureiro da Cobap. Como é que está sendo o seu trabalho aí na Cobap? Como é que você está desenvolvendo essa luta aí contra a reforma da Previdência e outros problemas que acontecem hoje? A Cobap ela está indo bem, né? Nós estamos, a nossa missão é essa, é defender o aposentado. Nós estamos indo à rua, estamos fazendo seminário, estamos visitando as federações e indo bater de frente com o nosso político, né? Por exemplo, nós somos totalmente contra a Previdência, aliás, a reforma da Previdência. Porque o que nós queremos, nós não estamos dizendo que não é para fazer. Tudo bem, agora primeiro tem que receber, o pessoal que deve tem que pagar. Daí, depois de feito isso, aí a gente vai ver se tem rombo ou não tem, que a gente sabe que não tem. Mas primeiro a gente quer, por isso que a gente pediu para ser feita uma CPI e ela está em andamento. A
Ainda falamos sobre a reforma da Previdência, nós temos aí uma matéria que vai mostrar realmente que ela não é necessária neste momento. Ou pelo menos, se for necessária, ela precisa ser melhor discutida para que as pessoas possam saber realmente o que está acontecendo, porque, mais uma vez, o brasileiro está entrando numa verdadeira barca furada. Vamos à reportagem. Na Constituição Federal, a Previdência faz parte da Seguridade Social, que também abrange a saúde e a assistência social. A Seguridade tem orçamento e recursos próprios. O dinheiro vem da contribuição de trabalhadores e empresas, da cobrança sobre o lucro líquido, da COFINS, da exploração de jogos e do imposto de importação. Sob esse ponto de vista, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos defende que a Previdência é sustentável. Nós gostamos de trabalhar com a Seguridade Social como um todo, que é composta da saúde, da assistência social e da Previdência Social. Se nós olharmos essas três áreas de ação pública, os recursos e os gastos, nós vamos ver que tem superávit. E isso tem sido assim já há bastante tempo. No ano de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu que a Previdência deve se bancar apenas com as receitas das contribuições sociais e o aporte da União. O que está sendo chamado de déficit é exatamente o dinheiro que o Tesouro Nacional repassa quando o INSS não consegue pagar os benefícios apenas com as arrecadações. Em 2013, a parte do Tesouro chegou a quase 50 bilhões de reais. Em 2014, o valor foi de quase 57 bilhões. Em 2015, a União repassou 85 bilhões e 500 milhões de reais. Para o consultor legislativo do Senado que estuda essa área, a questão é ainda mais complexa. O conceito de déficit acaba gerando uma disputa política muito grande e é uma discussão muito burocrática, muito tecnocrática, envolve discussões de direito tributário e várias outras, é uma discussão legítima, mas eu acho que não pode afastar o país da discussão necessária em relação ao envelhecimento da população, a pressão que vai colocar na Previdência, na saúde e nas finanças públicas do país como um todo. Atualmente, a população com mais de 65 anos representa 8,17% da população. Em 2030, esse número deve chegar a 13,44%, segundo o IBGE. Existe um diagnóstico relativamente bem aceito de que, por conta do envelhecimento da população, da transição demográfica, a Previdência brasileira corre risco de não ser sustentável e de pressionar muito as contas públicas. Esse é um argumento importante, claro, mas ele não é o único e talvez não seja o mais importante. Nós temos que olhar o mercado de trabalho, né? Então, se nós vamos estabelecer um requisito de idade maior para as pessoas se aposentarem, nós temos que saber se as pessoas, quando chegarem nessa idade ou próximo dessa idade, vão ter ainda as condições de contribuir, se terão empregos, se terão remuneração. Neste ano, com mais desemprego e menos arrecadação, o Tesouro Federal já repassou 133 bilhões de reais à Previdência até o mês de agosto. Para o DIEESE, o problema para as finanças públicas está em outro lugar. Em 2015, pagamos aproximadamente 500 bilhões de reais em juros. Né? Resolver esse gasto é muito mais importante no curto prazo e para a sustentação financeira do Estado brasileiro do que atacar a Previdência, cujo problema só, se ocorrer, vai ocorrer no longuíssimo prazo. Esta não é a primeira vez que o Congresso encara uma reforma da Previdência. A primeira aconteceu nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, e demorou quase 4 anos para sair do papel. A segunda aconteceu no governo Lula, em 2003. A presidente Dilma Rousseff também fez alterações no sistema previdenciário. A senadora Rose de Freitas, que é a líder do governo no Congresso Nacional, prevê muita discussão sobre o assunto. Eu vi uma declaração de um parlamentar da Rede, dizendo assim, na hora que chegar a discussão da Previdência, aí vocês vão ver o povo marchar na rua. Então é preciso que o governo aí saiba dizer o que é a Previdência hoje, quais são os números, o que vai acontecer com ela se não houver uma reforma. No novo tempo,
apesar dos castigos. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Mas que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, todos os enganos, estamos marcados pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Neste momento nós vamos chamar o Dr. Cristiano Semedo. Ele é o nosso consultor odontológico. Nós vamos falar de coisas básicas, como a prevenção de cáries e doenças da boca para pessoas da terceira idade. E uma coisa muito simples que todo mundo pode fazer todos os dias, que vai evitar problemas seríssimos, que é uma coisa que a gente aprende dentro da infância e muita gente abandona, que é a escovação de dente. A escovação é de suma importância. É a principal forma da manutenção da boa higiene, né, bucal e, consequentemente, da saúde bucal. Eu digo, a escovação é mais importante do que o dentifrício. Muitas pessoas acham que na falta de uma escova, você pode colocar uma pasta de dente no dedo e escovar. Isso não é tão eficaz como se a pessoa fizesse, por exemplo, a escovação sem a pasta de dente. Então, o que limpa realmente a boca é a escovação. Quantidade de flúor nas pastas todas têm o suficiente, o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é o ppm, que é partículas de flúor por milhão. Então todas têm o mínimo necessário. A escolha quanto a dentes sensíveis, muitos idosos têm os dentes sensíveis por conta da retração gengival, então deveria pegar alguma pasta de dente que tem esses componentes para melhorar a sensibilidade. Sim, a quantidade? Quantidade mínima, a pasta de dente é só um artefato para auxiliar na escovação. Então uma quantidade do tamanho de uma ervilha, bem pouquinho mesmo, não pode carregar não, porque não faz sentido. Normalmente as pessoas de idade têm essa retração gengival por conta da escovação de forma errada. A gente aprende a escovar nos anos de infância, né? Que é aquela movimentos circulares. E esse movimento circular deve ser abolido depois que você já tem uma coordenação motora. O correto é a escovação nos dentes superiores no sentido de cima para baixo, gengiva dente, e nos inferiores também para cima, no caso gengiva dente. Então nunca eu faço esse movimento, porque quando eu abaixo a escova assim nos inferiores, eu estou retraindo minha gengiva. Quando eu subo, eu estou retraindo minha gengiva superior. Então, sempre separado a parte de cima da parte de baixo. Exatamente. Fio dental
né, entre os dentes, lembrando que sempre o dente tem duas faces, então eu vou limpar primeiro a face desse dente e no mesmo espaço eu vou limpar a face desse dente, tá? Vai até o fundo, não força lá embaixo na gengiva, vai sempre como se estivesse lustrando a face do dente, as duas. Então em cada espaço você vai passar 2 vezes. E o enxaguatório também, onde não é possível o alcance da escova e o do fio dental, o enxaguatório é o complemento. O nosso programa Aposentado Forte aqui pelo canal 26 da NET vai ficando por aqui. Nós estamos todos os dias no canal 26 em horários alternativos. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, através do YouTube e através das redes sociais. Se você gostou das nossas reportagens, você pode opinar. Você pode dar sugestões, está aí embaixo nosso telefone, está aí nosso e-mail. Você pode participar conosco. Eu quero você aqui na nossa associação sendo um aposentado forte, para que possamos criar uma geração da terceira idade forte, sadia e lutadora, porque os aposentados construíram esse país e merecem todo o respeito. Tenham todos uma ótima semana, nós voltamos semana que vem com um novo programa. Até lá!